Fala galera, beleza? Tudo bem? Nessa aula do Método Cerrado, eu vou apresentar para vocês o Anki, o aplicativo Anki, mas não só ele. No futuro, né, nós vamos ter ali nossa própria plataforma para mexer com esses flashcards, com as questões, mas inicialmente, né, e o começo de tudo é com o Anki, que é um aplicativo gratuito, então todo mundo pode utilizar, pode fazer suas questões lá, mas também isso vale para nossa própria plataforma que a gente vai ter no futuro, e aí eu só vou apresentar uma aula mostrando como que utiliza ela, mas a metodologia, os fundamentos serão os mesmos, e também para outros aplicativos do mercado que já utilizam a mesma coisa que o Anki, mas tem um de flashcards. Mas não é nessa aula que eu vou focar no Anki, mas saibam que toda essa base, todos esses fundamentos servem para qualquer sistema que mexe com isso, inclusive o nosso que vamos apresentar para vocês no futuro. Mas vamos lá, nessa aula eu vou ensinar para vocês qual que é o fundamento por trás do Anki, por que ele é importante, por que é uma das bases do meu método de estudos. Depois eu vou ensinar para vocês como utilizar o Anki na prática, né? Como fazer questões, como responder. E depois vou ensinar vocês como configurar, como fazer as próprias questões, etc, etc, etc. Vai ser uma ótima questão, então vamos lá comigo para a tela do computador. Fala galera, beleza? Tudo bem? Já estou aqui no computador. Vou apresentar para vocês o que é o Anki, qual que é a metodologia por trás dele, quais são os fundamentos, quais são as bases. E aí, como eu disse anteriormente, essa parte aqui não vai valer apenas pelo aplicativo Anki, mas para todos os aplicativos são derivados dele, inclusive a plataforma que vamos ter de questões e flashcards no futuro, que vai estar disponível para os alunos do Método Cerrado, da mentoria, dos próximos projetos. Então vamos lá. O melhor método de revisão é aquele que você revisa um pouco todos os dias, preferencialmente por questões. Ponto. É por isso que eu acho que o Anki é o melhor método de revisão que existe, porque todos os dias com ele você consegue revisar um pouco, além disso ele organiza as revisões para você de forma espaçada, né? O Anki, todos os outros sistemas, né? Até respondendo aqui, mas no futuro eu vou tratar só como Anki. Então todo sistema que utiliza isso é dessa forma e por isso que eu acho muito bom. Essa é a parte melhor e a melhor parte nesse sentido. Eu, particularmente, não gosto, não acredito e não utilizo nas minhas mentorias, não utilizei aquele método de revisão de 3 dias, 7 dias, 21 dias. Eu não acho que ele é muito bom, porque não por trás da metodologia por trás dele, mas na hora de aplicar. Na hora de você aplicar esse tipo de revisão de 3 dias, 7 dias, 21 dias e algumas variações dele, você vai se perder, seu plano de estudos vai ficar muito longo, e eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque o Anki já faz isso de forma automática para você, mais organizada e melhor. O Anki mesmo faz isso. Se você colocar esse seu método de estudo, né, no seu plano de estudo, na sua organização, no seu cronograma, isso vai bagunçar bastante, e é por isso que eu particularmente utilizo e indico para todo mundo utilizar esse método de revisão. Então vamos lá. O que é o Anki? O Anki é um aplicativo de estudos muito útil para memorizar informações de forma eficiente. Ele utiliza o método de repetição espaçada, né, que é o tipo de revisão que eu gosto de utilizar, não só com o Anki, para ajudar a fixação de conteúdos. O que é um método de revisão espaçada? É um método baseado na curva de esquecimento e retenção de Ebbinghaus, não sei pronunciar o nome desse moço aqui, a fim de reter mais informações. Então aqui, por exemplo, aqui estou com a imagem dessa curva de esquecimento, né, que ele propôs e tal, e isso daqui, pelo que eu vi, ele tem embasamento científico, né, não é exatamente dessa forma aqui, mas tem embasamento científico. Então assim, depois de você terminou de ver o conteúdo, imediatamente você reteu 100% dele. Depois de 20 minutos, isso já cai para 58%, depois de 1 hora 44%, depois de 9 horas 36%, um dia 33%. Então, aquele método de revisão espaçada, o método de revisão espaçada é 1 dia, 3 dias, 7 dias, 21 dias, se eu não me engano. Então, normalmente você coloca uma revisão aqui, depois de 2 dias, 3, 31, assim por diante. Aqui, nesse outro gráfico, ele mostra isso de uma forma diferente, mas que a ideia por trás é a mesma. Então, horas depois, seu engajamento já está caindo. Retenção. 24 horas depois, está caindo ainda mais. Uma semana, um mês depois. Então, a revisão por método espaçado, né, e para ir a favor para ir contra a curva do esquecimento, propõe que você revise horas depois, 24 horas depois, uma semana, um mês, assim por diante. Então, esses métodos de revisões passadas são com base nessa curva do esquecimento. Coloquei ela aqui para mostrar para vocês. Esse aqui tá o cara, o nome dele que eu não sei pronunciar. Então, vamos lá. Dessa forma, o Anki programa as revisões nesses intervalos de tempo para evitar a curva de esquecimento. Ele vai contra ela. E aí, né, agora a parte mais prática, depois de apresentar isso, né, e depois de falar, que é por isso que eu acredito tanto no Anki, por isso que eu utilizo ele e utilizo principalmente o método por trás dele. E no futuro iremos ter nossa própria plataforma que vamos implementar isso. Então é por isso que eu gosto bastante desse método de revisão. Eu sempre utilizei, deu certo para mim, já passei para vários alunos que também recomendam. Tem várias pessoas que eu vi que já foram aprovadas utilizando esse mesmo método, então é uma coisa muito eficaz. Testem aí. O Anki em si
tem uma curva de aprendizagem um pouco longa. Por exemplo, você vai demorar ali 1, 2 semanas para ficar bem com ele, mas depois que você estiver utilizando ele de forma correta, né, por essa 1, 2 semanas testando, ele vai ser a melhor coisa no seu estudo. E quando eu digo Anki, estou falando todos os aplicativos nesse sentido. Se tudo der certo, a nossa plataforma que vai utilizar isso como base vai ser um pouco mais simples e melhor para o aluno utilizar, mas eu ainda acredito que vai ter uma curva de aprendizagem um pouco longa ali, de 1 semana, 10 dias, né? Como baixar o aplicativo? Primeiro passo, você tem que baixar o aplicativo no seu celular ou no computador. Você também pode utilizar no navegador, né, que eu vou mostrar em seguida. Ele está disponível no Android, no Anki Droid, já vou mostrar o site, como acessar. No iOS, ele está disponível no Anki Mobile Flashcards, e no Windows, você pode baixar o Anki Web ou acessar, em Mac e Linux também. Baixar o aplicativo é gratuito para Android. No iOS, tem um aplicativo, só que ele é pago, então para iOS a gente utiliza ele pelo navegador, que ele funciona assim. Só que para utilizar o Anki pelo iPhone, né, de forma gratuita, você tem que baixar no computador antes, colocar os cards lá, e aí depois você resolve no celular, porque senão vai dar errado. Eu acho que não tem como você abrir ele a primeira vez no celular e dar certo, mas você pode ir respondendo por ele. E o Windows é só você baixar gratuitamente, utilizar no navegador. Eu mesmo tenho o programa e gosto bastante de usar ele. Aqui, para usar o iPhone, abro o Anki Web pelo Safari para usar gratuitamente, ou então qualquer outro navegador funciona. Vou mostrar aqui para vocês na prática agora como baixar o aplicativo, como acessar e etc. Primeiro, a gente pode voltar aqui, né, digitar Anki Web, e aí vai abrir essa página. Aí aqui você pode clicar aqui, que ele vai abrir aqui para você baixar, eu já tenho baixado. E aí depois, se você quiser, você pode simplesmente clicar aqui em Login. Você pode clicar em Login, como o meu já estava logado, que vai aparecer as coisas, né, que é o meu Anki particular, que eu utilizo as coisas, eu estudar. Eu divido dessa forma aqui, depois mostro um pouco mais para vocês e tal, modelos de baralho, etc, etc, etc. Aqui são os meus cards particulares. No Android, você vai digitar Anki Droid Flashcards e vai baixar o aplicativo de forma gratuita. Esse é o ícone, esse é o nome. No iPhone, quem quiser pagar, atualmente está R$ 129,90, você pode baixar. Ou então simplesmente vai no iPhone e digita isso aqui, ankiweb.net, e você vai abrir aqui. Só que como eu disse, eu particularmente, não consegui abrir no iPhone e colocar os cards por lá. Então tenho que abrir no computador, baixar o aplicativo do computador. Depois que eu entro com os cards lá, eu consigo aí você tem que criar sua conta, sincronizar do computador, criar conta, sincroniza o aplicativo, aí você abre no celular e você consegue fazer as questões por lá, ou no notebook, qualquer outra coisa. E essa é a forma que eu mais utilizei aqui na minha vida. Mas utilizei pelo telefone, fazia pelo computador, mas utilizava pelo telefone. Como utilizar o aplicativo. Em seguida, você precisa criar ou adquirir um deck baralho de estudos no Anki, né? Você pode criar seus próprios baralhos, né? Faz ali, eu recomendo criar ele com questões, você pode fazer questões abertas, então você pode copiar, colar questões lá, você pode criar dessa forma. Ou você adquirir baralhos, né? Decks e baralhos de estudos de alguém. Nós, a Cerrado Concurso aqui, vendemos esses baralhos, caso você tenha interesse, fazemos ali com questões, preferencialmente questões da sua banca, questões de outras bancas também. Fazemos com questões abertas, coisas para você memorizar, então tá bem completa a forma que a gente trabalha vendendo do Anki, mas não, esses decks barra de estudos, mas não somos únicos. Se você quiser comprar da gente ou de outra pessoa, aí vai de você. E assim você irá adicionar suas notas ou cartões para estudar, né? Criando ou adquirindo de alguém. Eu recomendo você adicionar questões de concurso, preferencialmente da sua banca, né, como eu disse, ou esquema de memorização. Você pode fazer isso enquanto vai respondendo os exercícios dos seus estudos. Então, o que eu recomendo caso você queira criar? Abre lá o que concursos, o TEC, o Gran Questões, qualquer outro aplicativo de resolver questões. Quando você está respondendo, fica com o Anki aberto. Gostou de uma questão? Copia, cola no Anki, coloca os comentários dos alunos, né? Coloca os comentários dos alunos, comenta alguma coisa se você quiser e dá ok. Pô, tá lendo o PDF ali. Achou uma parte muito boa? Copia e cola essa parte ali no Anki, né? Eu, particularmente, não gosto de fazer resumos no Anki. Então, o que eu faço? Eu pego alguma coisa ali do resumo, né? Ou do PDF, meio que transformo em uma questão aberta, né? Tipo assim, o que é tal coisa? Interrogação, e embaixo eu coloco a resposta. Eu fazia dessa forma também, mas bem pouco. Aqui, responda e revise seu cards. Após você realizar esse passo, né? Que é baixar ou então abrir o navegador, é hora de começar a estudar e revisar. O Anki irá mostrar os seus cards em intervalos específicos, com base na sua taxa de acerto. Já vou mostrar isso. Além disso, o Anki permite que você revise suas notas e cards a qualquer momento. Isso é útil para quando você quer revisar durante um pequeno intervalo, como horário de almoço, antes de dormir, intervalo do trabalho, intervalo da faculdade, etc. Então, um dos pontos fortes do Anki e desses aplicativos que utilizam isso, né, é você poder responder isso em pequenos intervalos de tempo. Então, ali, por exemplo,
Foi pro trabalho, não tá tendo nada no trabalho, teve um intervalo de almoço, né? Tem trabalhos ali que você pode até conversar com o chefe, quando você não estiver fazendo nada, você pode responder questões no Anki, conheço vários alunos que fazem isso, né? Ou então na faculdade, deu um intervalo de uma aula para outra, responde questão. Se você é um aluno que está se importando muito com a faculdade também, você pode responder questões durante as aulas da faculdade. Eu fiz muito isso mesmo, responder durante a faculdade. Antes de dormir, você responde um pouco. Pegou um ônibus, vai respondendo questão. Tá ali no Uber, vai respondendo questão. Teve um intervalo do almoço, de almoço na faculdade, no trabalho, vai respondendo. Qualquer tempo que você puder, é bom você utilizar para responder questões. Eu gosto bastante de responder 30 minutos de Anki por dia, isso que eu passo para meus alunos também. 30 minutos eu acho que está muito bom. Revisando todos os dias 30 minutos, cara, isso vai fazer uma diferença absurda a longo prazo. Então é dessa forma que eu utilizo o Anki, dessa forma que eu recomendo para vocês. Considerações finais. O Anki é uma ótima ferramenta para quem quer melhorar seus estudos. Eu utilizei o Anki em todas as minhas provações até hoje, que no caso foi PRF, PC Goiás, PM Goiás, Bombeiro do Goiás, PMDF. Considero que foi essencial para isso. Essa revisão todos os dias é excelente, sensacional. E aí, né, novamente, o aplicativo é complicado de utilizar no começo, mas após 2, 3 semanas você irá ver o quanto ele é útil para a sua preparação e pode te ajudar a fixar informações importantes da sua memória de longo prazo. Então aprenda a utilizar o Anki. Ele é difícil de utilizar no começo, mas vai dar certo. Coloque seus cards ou compre de alguém, vai adicionando. Então é isso, né? Vou mostrar agora para vocês na prática o Anki, o aplicativo em si no meu computador. Então, galera, eu baixei o Anki Web, abri no computador o aplicativo, esse aplicativo aqui. Estou na minha conta de teste do Cerrado Concurso. E a primeira coisa que vocês vão fazer, abrir o Anki, duas coisas primordial. Vai clicar aqui, acho que se não me engano, em arquivo. E aqui vai aparecer para vocês criar a conta de vocês e tal. Vocês criam, cria o perfil, coloca senha, login. E aí, se você for utilizar no celular, né, no tablet, ou alguma coisa assim que eu recomendo, abram o... Se você comprar o baralho de alguém, você vai pegar o baralho de alguém, vai clicar, né, o arquivo que você vai receber, é um arquivo esquisito. Quando clicar, ele vai abrir e vai colar o baralho aqui, né? Por exemplo, isso aqui da PP Goiás, nosso, da Cerrado Concurso, 1000 cards, depois da PMPE, PM Pará, PRF, PF. Aqui tá falando que tem essa quantidade de cards, porque se tem um card repetido, ele não coloca, né? Nós temos alguns cards muito bons que a gente utiliza para quase todos os concursos que cabe utilizar ele, né? Obviamente. Então, né? Primeiro, para utilizar, você vai pegar, depois de criar a conta, você vai abrir o arquivo que vocês têm do Anki. Se você tiver algum arquivo, vai abrir, ele vai sincronizar aqui na conta e vocês vão abrindo, né? Depois de fazer isso, outra coisa primordial, você vai vir aqui em ferramentas, preferências, você vai trocar o tema vai estar em claro, você vai colocar em escuro, pelo amor de Deus. É isso. Trocar aqui para português brasileiro, se não tiver, e fechar o Anki. Por quê? Primeiro, que vai ser melhor para sua vista. Segundo, fica mais bonito. Terceiro, se você comprar da gente, nós fazemos os cards no Anki pensando preferencialmente no Anki modo escuro. Então, quer ver? Eu até falo nesses avisos aqui. Recomendamos que você utilize o Anki no tema escuro, né? Esse que a gente mandou para PM Pará, porque a gente faz dessa forma, então eles vão estar pensados para isso, porque tem cores do Anki que você consegue adicionar. Então, né, vamos lá. Depois de você comprar de alguém, né, de preferência que seja nós na Cerrado Concurso, vai abrir. Então, esse aqui da PP Goiás, a gente para PP Goiás, né, os cards, você vai clicar, ele vai estar só assim. Quando você vai clicar aqui no maisinho, na verdade, clicou aqui no maisinho, vai abrir o Anki. Direito de língua portuguesa, ensino lógico e ética. Quando você clica aqui em mais, aí divide a matéria de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, direitos humanos, a língua portuguesa divide nos tópicos de língua portuguesa, ensino lógico, mesma coisa, e assim por diante. Aqui estão os cards, né? E aí para você responder, ou você pode clicar pelo baralho em si, né? Clicar aqui vai responder geral, que eu não recomendo. Você pode clicar pela matéria. Eu, particularmente, quando eu vou utilizar o Anki para eu responder, o que eu faço? Eu não separo em subtópicos. Por exemplo, aqui está direito, aí está direito administrativo. Aí tem agências públicas, ato administrativo, licitações, organização administrativa, poderes administrativos. Eu, particularmente, quando eu vou estudar no meu estudo pessoal, eu não divido assim, eu divido só por matéria. Então, no dia, meus cards ficam lá. Por exemplo, direito penal, administrativo, constitucional, etc, os direitos, português e tal. Aí eu clico dentro deles e respondo. Eu não subdivido em tópicos. Então, para os alunos do Método Cerrado, né, lá eu falo que tem uma diferença dos materiais que eu faço para eu estudar, materiais particulares e materiais para venda. Esse daqui são os materiais para vendas, né, que estou mostrando para vocês. Esse daqui é o card que a gente vai vender para PP Goiás, no pré-edital. Pós-edital, provavelmente vamos adicionar mais cards. Então, eu divido assim para o aluno que gosta de ter dessa forma, mas eu, particularmente, no meu método de estudos, eu utilizo, né, só pela matéria.
Então, que você pode ver de forma separada. E aí, né, se você estuda igual eu, você vai clicar aqui na matéria e vai responder pela matéria. Se você gosta de responder por tópico, subtópico, etc., você vai clicar aqui no tópico da matéria e vai responder. Normal. Aí, vou responder uma questão aqui para mostrar para vocês. Quando vocês clicarem em responder uma questão, estudar agora, vai mostrar a questão aqui que a gente fez, né? Ou então que vocês fizeram. Aí você pode clicar aqui em mostrar a resposta, apertar espaço e vai aparecer. De novo, difícil, bom e fácil. Aí, se você errou a questão, você clica no de novo, ele vai te mostrar de novo em 1 minuto. Se você achou difícil, você clica no difícil, vai te mostrar de novo em 6 minutos. Se você achou bom, clica que vai te mostrar depois de 10. Se você achou fácil, ele vai te mostrar depois de 4 dias. Mas isso daqui tá dessa forma, por quê? Porque é um card zerado, não foi respondido nenhuma vez e tal. Conforme você vai respondendo, esse tempo vai mudando. Então, por exemplo, se eu clicasse aqui um dia em fácil e depois, quando aparecer de novo, clicasse em fácil, quando eu errasse, ele não ia mostrar depois de novo 1 minuto. Ele ia mostrar depois de alguns dias, né? Difícil é a mesma coisa. Então, conforme você vai colocando aqui, ele vai aumentando os tempos. Cara, tinha cards no meu estudo particular ali, quando eu comecei a estudar para PRF, que tinha cards que eu ia ver depois de 200 dias, tanto eu clicar em fácil nele, sabe? Clicou em fácil uma vez, ele mostra depois de 4 dias. Depois você clicou novamente, ele vai mostrar, sei lá, depois de 10. Clicou de novo, depois de 20. Clicou de novo, depois de 2 meses. E assim por diante. E se você vai colocando em bom, ele já diminui um pouco esse tempo. Ele vai organizando essa revisão para você de forma genial, eu acho. Genial. Então, assim, é uma coisa muito boa, é por isso que eu recomendo bastante o Anki, né? Quando vocês tiverem alguns cards que vocês vão respondendo aqui, ele vai programar as revisões de acordo com o seu nível de acerto. Se você errou, se você achou difícil, se você achou bom, se você achou fácil. Essa é a mágica do Anki. Essa é a parte mais importante, é por isso que eu indico ele para todo mundo. Então, vou colocar aqui que eu achei bom, por exemplo. Aqui, colocar que eu achei fácil. Aqui que eu errei, né? Aqui a gente coloca os comentários, coloca alguma cor, difícil, errei, difícil. Difícil, colocar difícil aqui. E respondendo aqui aleatório, vou mostrar para vocês agora. Eu peguei e fui respondendo vários cards aqui em direito administrativo. Aí, voltando uma tela atrás, né? Pode ver que no tópico de agente público eu zerei os cards novos. Essa parte aqui são os cards novos que você tem, estão azulzinho. São cards que você ainda não respondeu. Essa parte aqui é muito importante. Cards que você ainda não respondeu. Cards que você errou, fica em vermelho, não aprendei. E cards que você acertou, mas você tem que revisar, fica aqui. Aí eu zerei esse tópico aqui para vocês. E ficou 15 questões erradas. E aqui, vou zerar o ato administrativo também, peraí. Faltam vocês responder 2? Tá. Bem, zerei dois aqui nos novos, é tudo a aprender. Então, vou clicar aqui de novo e estudar. E aí quando eu mostro, vou colocar agora que eu acertei tudo fácil. Vamos lá. Eu respondi todos aqui para zerar, né? Que não tá aparecendo nada. Mas por que não tá aparecendo nada? Porque o Anki já programou as revisões, só que aí, como não tem nenhuma para eu ver hoje, ele tá zerado. Mas eu vou clicar aqui para responder e vou clicar em estudo personalizado para vocês verem, né? Antecipar revisão. Antecipar revisão em 10 dias. Vamos ver, acho que vão aparecer todos aqui de novo. E quando eu clico para antecipar a revisão, você vai ver que no de novo é 10 minutos, um difícil vai vir em 1 dia depois, bom em 3 dias, fácil em 3 dias. Então, conforme vocês vão respondendo, esses prazos vão aumentando, igual eu disse para vocês. Como eu disse, cara, tinha card que eu clicava para responder, se eu errasse, eu ia ver de novo no dia seguinte, se eu acertasse, eu ia ver de novo em, sei lá, 7 dias, acertei, mas achei difícil, acertei, achei bom, eu ia ver de novo em 20, se eu acertasse, achasse fácil, eu vejo depois de 3 meses. Então, conforme vocês vão fazendo, ele vai organizando dessa forma. E que vocês podem responder. Aí agora uma parte muito importante, que de configuração que vocês devem fazer no Anki de vocês, se já não tiver feito, né? Nos nossos, a gente faz, que é o seguinte, presta atenção. Estou só minimizando aqui para mostrar melhor, porque eu faço o Anki dessa forma. Vocês vão clicar aqui na engrenagem, opções. Se você adquirir de nós, provavelmente já vai estar dessa forma aqui. Se não, o seu deve estar 5, 10, 5, 15, alguma coisa. Recomendo vocês aumentarem. Aí você pode aumentar para 999 ou colocar um limite ali por dia. Por quê? Essa parte é muito importante. Você pode utilizar o Anki de várias maneiras. Eu vou falar a forma que eu gosto e outra forma que eu vejo a galera utilizando. Eu gosto de utilizar, colocar os novos limites para tudo ali no Anki. Novos cartões, novas revisões, coloco 9999 de limite em tudo. Por quê? Porque o meu limite no Anki vai ser, primeiro, a matéria que eu vou ver no dia. Segundo, a quantidade de tempo. Eu não gosto de me guiar por questões no Anki. Então eu coloco o limite máximo aqui, e o que tiver para eu ver no dia que couber dentro do meu tempo, eu faço. Então no dia do Anki, eu organizo as minhas revisões
por dia. E aí vocês podem organizar de várias formas, né? Já vou mostrar aqui para vocês a forma que eu organizo, só vou explicar isso aqui primeiro. E aqui, ou então, você pode colocar nova quantidade de cards que você quer colocar aqui no Anki e se limitar por quantidade, ou você pode se limitar por tempo. Eu gosto e gostaria que todos os meus alunos utilizassem para se limitar por tempo, não por quantidade de cards. Então, dê uma olhada aí nos cards de vocês e coloca o limite 999 em tudo. Dá uma olhada em todos assim, né, no macro, para ver se está em 999, então você coloca 100, 200, acho que não vou responder mais que isso por dia, né, de uma matéria só. Aqui, quando eu crio uma sessão de estudo personalizado, ele vem para cá, exclui isso aqui para voltar ao baralho normal. Então, ele não deleta nenhum card, né, zero ter cartão deletado, só volta ao baralho normal. Eu vou mostrar no navegador agora a forma de revisão, que é muito importante. Como organizar as matérias para revisar. Você pode organizar essas matérias para realizar suas revisões de algumas formas diferentes. Vou apresentar aqui 3, que são as que eu mais gosto de utilizar e que eu mais vejo pessoas utilizando também. Primeiro, você pode revisar as matérias que você vai estudar no dia. Então, por exemplo, ali, se você tiver um cronograma estático, né, que você escreve ali à mão, olha, eu vou estudar hoje português e direito penal. E, por exemplo, na segunda-feira. Aí na segunda-feira você vai estudar teoria, questões dessas 2 matérias normais, e você vai lá abrir o Anki e vai responder questões das matérias de português e direito penal. Aí você pode fazer de alguns tópicos específicos que você já viu, ou fazer da matéria inteira. Aí vai de você. Essa é a primeira forma de organizar isso. Depois eu vou mostrar lá no Anki certinho. A segunda forma é você revisar as matérias que você estudou no dia anterior. Então, por exemplo, na segunda você tem um cronograma estático, de estudar português e direito penal. Na terça você vê informática e direito administrativo. Quando você chegar na terça, você estuda as matérias de segunda. Você revisa as matérias de segunda no Anki. Então você revisa lá português e direito penal. Você faz isso no cronograma estático. E aí, né, no cronograma dinâmico, o que é cronograma dinâmico? Você não vai estudar as mesmas matérias nos mesmos dias da semana. Então, por exemplo, na primeira semana, na segunda, você vai estudar a mesma coisa que na segunda da outra semana, né? Não. Então, por exemplo, os cronogramas que eu faço para os alunos da mentoria, dos alunos da Cerrado Concurso, eles são cronogramas dinâmicos. Então, eles não estão correlacionados dessa forma. Desse jeito, vai ser a mesma coisa. No ponto 1, você pode revisar as matérias que você vai estudar no dia. Então, lá, você abriu lá seu cronograma, tá lá nas metas diárias, né? Nos cronogramas dinâmicos que a gente faz, ou de outras pessoas. Tá lá que você tem que fazer português, trânsito e informática. Você vai abrir os 3 lá e vai fazer. E aí você vai dividir por tempo. Então, se você vai revisar ali 30 minutos de Anki por dia, que é o que eu indico, 25 minutos, 20 se você fizer poucas horas por dia, ou até um pouco menos se você estudar poucas horas por dia mesmo, aí você divide lá por 3, pela quantidade de matérias. Então, se você vai ter 3 matérias no dia para revisar, você divide o tempo que você vai gastar no Anki por 3. Então, se é 30 minutos, fica 10 para cada. E aí não seguir tanto por questões. E a mesma coisa na segunda forma, né? Você pode revisar as matérias que você estudou no dia anterior. Então você abriu lá, né? Aí eu vou mostrar como que seria a nossa plataforma. Aí você pode abrir lá da terça-feira, você vê o que você estudou na segunda, né? E você vai e revisa. Outra forma que você pode fazer é revisar as matérias em ciclos de estudo. Por exemplo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Isso aqui eu vou mostrar para vocês no Anki, porque senão vai ficar muito confuso. Aqui na nossa plataforma, que a gente tem um cronograma de forma dinâmica, ele mostra os dias assim, né? Então aqui, por exemplo, vamos dizer que você vai usar a estratégia de responder o Anki das matérias que você viu no dia. Então, por exemplo, na quarta, você responder questão só de matemática. Se você vai utilizar a estratégia de responder questões que você viu no dia anterior, nesses dias aqui, né, por causa do cronograma que a gente fez específico, quantidade de horários aqui, né, isso aqui foi um que eu faço de teste, eu coloco horas aleatórias aqui só para testar. Nesse dia aqui, você não veria da terça, você veria do sábado, você revisaria história e informática. Aí, na quinta, por exemplo, se você fosse revisar as questões que você vai ver no dia, revisar direitos humanos, direitos humanos e história. Se você fosse ver o que você viu no dia anterior, aqui na quinta você ia ver raciocínio lógico matemático. E assim por diante, né? Aqui, né, na quinta e sexta da próxima semana, por exemplo. Se você for revisar as questões que você for revisar as matérias que você vai ver no dia, você revisa lá. Português, informática, raciocínio lógico. Revisa os cards dessas matérias, né? Não os tópicos específicos, por favor. Recomendo vocês revisarem por matérias. Se você for revisar só por tópicos específicos dentro do Anki, eu acho que vai dar muito trabalho e você vai se perder também. Então, revisar essas matérias. Se for revisar do dia anterior, então na quinta você vai revisar da quarta, né? Que vai ser português e informática. Aí na sexta seria a mesma coisa, né? Se for revisar as matérias que for ver no dia, vai ser português e direitos humanos. Se for revisar a matéria do dia anterior, vai ser língua portuguesa, informática, raciocínio lógico. Aí aqui, dentro do Anki, vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui eu limpei e coloquei todos os outros cards aqui dentro desse atenção, para ficar mais limpo, né? Para mostrar para vocês. E aí, né, as matérias, vocês podem
vocês podem colocar aqui dentro e revisar. Então, por exemplo, no dia você vai revisar administrativo e português. Você vem, responde os cards dessas duas, né? Administrativo e português. Seguir pelo tempo, então se for 30 minutos de Anki, você vai dividir, vai ser 15 para português, 15 para administrativo. Se dependendo da estratégia que você for usar, no dia você for revisar 4 matérias, você divide 30 lá por os minutos total que, sei lá, por exemplo, 30 minutos você divide por 4, e vai dar um número, você revisa. E assim por diante. Se for só uma matéria, vai ser 30 minutos só dessa matéria. E aí eu quero apresentar para vocês a forma que eu mais gosto de utilizar, que não é nenhuma daquelas duas que eu mostrei, que é a que eu falei que ia mostrar agora, que é o seguinte. Eu fazia dessa forma quando eu estudava mais, né? Eu fazia assim. Eu vinha aqui e criava alguns dias. Tipo, dia 1, vem aqui em criar baralho. Dia 2, dia 3, dia 4. E aí eu meio que fazia ciclos de revisão. Então, eu organizava as coisas. Então, vamos dizer que no dia 1 eu vou colocar português e administrativo. Aí você só arrasta aqui no Anki que ele vai colocar embaixo. No dia 2, vamos dizer que eu quero estudar raciocínio lógico e direito penal. E aí no dia 4, sobrou ética. Pronto, aí isso aqui eu jogo pra cá e tal. E aí eu vou revisar meio que por ciclos. Então aqui, por exemplo, no dia 1, vamos dizer que eu comecei na segunda-feira. Dia 1, eu vou estudar isso aqui na segunda. Eu vou rever essas duas matérias. No dia 2, eu vou estudar no dia 2, que no caso vai ser na terça, no exemplo, vou estudar essas daqui. Na quarta, que vai ser o dia 3, eu vou revisar essas duas. Na quinta, eu vou revisar essas três, que é o dia 4. Chegou na quinta, né, você volta pro dia 1. Então na sexta, você ia revisar direito administrativo e língua portuguesa. Aí no dia 2, que é no sábado, isso aqui. Aí no dia 3, vamos dizer que você faz, por exemplo, o simulado do domingo. Dia 3 você pula, não revisando aqui no domingo, ou revisa se você quiser, né? E aí na segunda você vai e revisa lá, dia 3. Aí na terça, dia 4, você vai fazendo isso dessa forma. Essa daqui é a forma que eu mais gostava de revisar no Anki, eu gostava de fazer isso daqui. Eu acho que fica melhor, porque se você for revisar por dias ali, principalmente no cronograma dinâmico que a gente utiliza nas mentorias, eu acho que você pode se perder bastante. Tem dias que vão ser muito diferentes dos outros, então eu indico para os alunos da mentoria, principalmente, revisar pelo Anki dessa forma aqui. Você vem aqui no Anki, cria baralho, escolhe dia 1, ciclo de revisão 1, ciclo de revisão 2, assim por diante, dia 1, e você só vai arrastando os negócios e colocando aqui embaixo, e você vai revisando os dias, porque eu acho que é melhor estruturado. Para quem faz cronograma estático, né, por exemplo, segunda eu vou estudar essas duas matérias, terça essas duas, assim, eu acho que aí vocês podem utilizar mais a primeira e a segunda estratégia, que é revisar as matérias do dia ou as matérias que você viu no dia anterior. Para a galera de cronograma dinâmico, como eu disse, eu irei fazer dessa forma, e era essa forma aqui que eu estudava. Eu não estudava revisando a matéria que eu vi no dia anterior ou a matéria que eu vi no dia. Eu revisava dessa forma aqui, eu achava que era a melhor forma, porque eu conseguia fazer com maior controle. E aí, né, no dia que ficar mais matérias, eu colocava as matérias menos importantes. Então aqui no dia 1 eu colocava duas matérias muito importantes, português e administrativo. Dia 2, duas matérias muito importantes, RLM e direito penal. E assim por diante. Essa aqui é a melhor forma que eu gostava de fazer.